E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Olha só, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante. Como os momentos de extremo caos social costumam ser o berço das ideias mais revolucionárias de esperança que a gente conhece. Hoje, o nosso foco exclusivo é num texto histórico fascinante sobre o colapso do século XII e como isso abriu caminho para a mente brilhante de um profeta calabrês chamado Joaquim de Fiore. A nossa ideia aqui é entender como a escuridão mais profunda de uma época conseguiu gerar uma luz intelectual que, honestamente, ninguém esperava. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso porque a realidade histórica que serve de ponto de partida aqui é bem pesada, tá? A nossa fonte descreve o século XII com palavras que não deixam margem para dúvida. Foi um período absurdamente tempestuoso. A gente está falando de uma época em que inúmeras desordens morais afligiam a igreja, e para a gente conseguir entrar na cabeça do Joaquim de Fiore e entender o que motivou ele, a gente precisa sentir o peso desse mundo. Não era um momento de paz, de tranquilidade, pelo contrário, era um tempo de ruptura absoluta. Então, a crise da Igreja medieval, das ruínas de Carlos Magno ao regime feudal. Vamos avançar e ver como isso vai se construindo ao longo do tempo. É como se fosse um verdadeiro efeito dominó na história. A coisa toda começa no século IX, com a desagregação daquele império supercentralizado do Carlos Magno. Isso joga a gente direto para o século X, que é quando o regime feudal ganha força. E o que acontece? A igreja acaba ficando subordinada aos líderes leigos, o que gera aquela famosa e muito criticada mundanização do clero. Aí, como resposta, lá no século XI, o texto aponta a reforma gregoriana e a época das cruzadas. Só que ao concentrar tanto poder nas mãos do papado, seja o poder religioso ou secular, a igreja acabou sendo puxada para um redemoinho de lutas políticas brutais no século XII. Isso nos leva diretamente ao caos do século XII. O mundo medieval literalmente em colapso. A energia dessa época era de pura tensão. Uma ordem desmoronando por todos os lados. A gente vê lutas sanguinárias das comunas contra o Império Romano Germânico. Tem também aquele dissídio gigantesco com o papado. E, gente, o negócio foi tão longe que chegaram a eleger 3 antipapas para se opor a Alexandre III. Pensa na confusão. E como se não bastasse, em 1187 vem um golpe devastador. A queda de Jerusalém. Isso basicamente esmagou o grande sonho que movia os cruzados. Sem contar, claro, a repressão implacável que rolava por parte do Henrique VI de Suévia. Parecia que absolutamente tudo estava desabando ao mesmo tempo. E bem no olho desse furacão, a fonte que a gente está analisando traz uma observação muito forte. A igreja se encontrava totalmente feudalizada e mundanizada. Aquele envolvimento constante com disputas de terras e poder corrompeu a missão original das instituições. E tem um detalhe aqui que é de cortar o coração. O texto diz que a voz de São Bernardo se erguia em vão. Isso mostra muito bem o sentimento de impotência que sufocava as pessoas. Sabe aquela sensação de enxugar gelo? Nem mesmo as maiores e mais respeitadas figuras morais da época conseguiam parar essa máquina de poder e violência. E é aí que chegamos à visão de Joaquim, aquela luz que começou a emergir bem no meio da escuridão do século XII. Um ponto crucial aqui é o seguinte: em total contraste com esse desespero político e moral todo, aparece uma das mentes mais peculiares da Idade Média, o abade Joaquim de Fiore. E a nossa leitura da fonte mostra que ele não responde a essa decadência toda com cinismo, não. Ele responde com uma renovatio moral e religiosa. Era uma mensagem ao mesmo tempo reformista e escatológica. Fiore estava propondo um negócio gigantesco para a época, um renascimento espiritual absoluto. Ele pegou as doutrinas tradicionais, deu uma chacoalhada nelas e criou uma expectativa enorme de que o mundo terrestre ia passar por uma espécie de cura radical. Vamos entender como isso funcionava. A teoria das 3 idades. O mistério trinitário aplicado na prática à história humana. Para sustentar essa ideia de um renascimento colossal, o Joaquim de Fiore pega a visão clássica lá de Santo Agostinho, sabe aquele conflito entre a cidade de Deus e a cidade do homem, mas ele joga um dinamismo completamente novo e revolucionário no meio disso. Para ele, a história não era estática, ela se desenrolava num padrão metódico que não tinha como evitar. Primeiro, a gente tem a idade do pai. Depois, a gente avança para a idade do filho e, finalmente, a gente chega na última e tão esperada, a idade do espírito. Ele pegou a linha do tempo cronológica e amarrou direitinho na figura da Santíssima Trindade. Isso dava um senso incrível de destino e de progresso histórico para quem estava ouvindo.
E isso ilustra de forma brilhante o quão magnética era essa utopia do Fiore. Essa terceira idade, a idade do espírito, não ia ser só uma reforminha política, uma melhora básica. Era a promessa de uma palinesia total, ou seja, um renascimento completo da humanidade. Imagina só o contraste. De um lado, aquelas instituições pesadas, os impérios brigando, o clero todo mundanizado que a gente viu agorinha. Do outro, a terceira idade, que seria a manifestação pura e suprema do divino na nossa história. O objetivo principal? Libertar de vez as pessoas daquelas contradições e da corrupção que estavam sufocando todo mundo no século XII. Daí surge uma nova concepção histórica. Essa mudança de paradigma super importante na Idade Média. Agora, o que é realmente interessante nessa parte é que as ideias do Abade da Calábria não serviram só como um ombro amigo, um conforto passageiro para as pessoas. Elas plantaram a semente de uma mudança muito profunda em como a humanidade enxergava a própria linha do tempo. É uma ruptura filosófica enorme. Antes desse caos do século XII, a visão que dominava era puramente cristocêntrica, com o foco voltado lá para o passado, para o evento da encarnação. Mas com a concepção trinitária do Joaquim de Fiore, o foco existencial foi jogado lá para frente, para uma expectativa futura muito grandiosa. Essa ideia conseguiu capturar exatamente aquele desejo intenso que estava espalhado na sociedade, um desejo de se libertar radicalmente dessas estruturas de poder que estavam esmagando todo mundo. E vendo como tantas guerras, corrupção e fracassos de uma era acabaram produzindo uma das utopias mais impressionantes de todo o pensamento medieval, a gente fica com uma pergunta muito profunda na cabeça. Será que a expectativa por uma nova era de libertação é o resultado inevitável de tempos de extrema crise? Se a gente olhar de forma neutra para os fatos históricos, fica bem claro que o colapso e a esperança meio que andam de mãos dadas ao longo do tempo. É uma reflexão que mexe muito com a gente sobre a resiliência da mente humana, né? Como a gente consegue criar esperança mesmo olhando para o fundo do abismo. Bom, é isso por hoje. Até a nossa próxima análise, pessoal.